paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Seja bem-vindo ao canal Voz da Verdade com Érica Gomes Faim. A voz da verdade é o nosso Senhor e a Érica sou eu. Bom, hoje vamos ver um vídeo daqueles. Sim, um forte testemunho de arrepiar os cabelos aí, hein? Para você, né, que tem criança, principalmente, vai ser bem proveitoso. Onde, nesse testemunho, uma criança, né, estava tendo aí um amigo imaginário, onde a mãe dele dá o testemunho e vamos estar assistindo. Depois eu volto para estar conversando mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então, vamos estar... já peço aquele like abençoado, aquele like da bênção, né? Aquele like que ajuda o canal está crescendo mais e principalmente o vídeo está chegando para mais pessoas, mais vidas, né? Aí serem edificadas, serem alertadas, ok? Então, vamos estar assistindo. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. E eu falei, homem da capa preta? Ele é. O que ele disse pra você? Ele estava lá embaixo, lá em cima na escada, e eu lá embaixo. Ele estava lá embaixo e eu lá em cima. E ele disse assim, vem Vitor, se joga que eu te seguro. Com 7 anos de idade. E eu falei pra ele assim, mas você não ficou com medo? Ele, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Aqui aonde? Aqui em casa. Aqui em casa? Como assim? Aqui em casa. Ele vai para a igreja com a gente. Ele senta no carro com a gente. Ele brinca de pique-pega comigo. Brinca de passar embaixo dos brancos. E brinca de rodar até cair. Olha isso, irmãos. E onde que a mãe dele estava que não viu isso? Ocupada demais com os filhos dos outros. E eu falei, você não tem medo nele? Não, ele brinca comigo. A gente brinca de carrinho, a gente brinca de um monte de coisa. E aí, eu morava no 3º andar. E durante... Você já teve assim, o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho que meu filho caiu no 3º andar. E eu sempre achei que era literalmente cair no 3º andar, porque eu moro no 3º andar. E eu vivia com a minha casa trancada. Para não dar brecha para o Vitor cair. E o Senhor já estava me alertando no mundo espiritual. Quando ele me falou que ele tinha esse amigo que brincava com ele, convivia com a gente dentro de casa, é muito sério que eu vou falar com você agora. Eu comecei a adaptar a minha casa para o diabo. Sim, sabe como? Eu peguei todas as facas, peguei todas as tesouras e qualquer coisa que porventura poderia usar para matar alguém, coloquei embaixo do meu travesseiro. Eu adaptei. Porque eu tinha medo dele pegar uma chave e ir embora de casa, porque o diabo mandava. Eu tinha medo dele pegar uma faca e fazer alguma coisa em casa, porque o diabo mandava. Se ele era amigo imaginário. E eu fiquei 2 noites sem dormir. Com medo de acontecer alguma coisa. E foi na época da Isabela Nardoni, aquelas coisas todas. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa. E fiquei 2 dias sem dormir. E ficava assim, meu Deus, como é que pode? O diabo está na minha casa. Gente, olha que ignorância espiritual. Ai, o diabo está na minha casa. E agora? Ele está vendo o diabo aqui. E agora toma uma atitude. Falei, opa, peraí. A casa é minha. Quem me deu foi Deus. Eu não convidei ele para vir para cá. Então agora ele vai sair. Vou expulsar ele daqui agora. E deixei ele sem casa. Falei, como é que é? Comecei a orar. E sentei o Vitor, chamei o Vitor. E um detalhe. Em casa, quando ele aprontava que eu batia nele, ele gritava assim, para de rir de mim, para de rir de mim. Tava eu, Vitória e Vitor. Se eu bati no Vitor, quem riu dele? Claro que era Vitória. Eu, você e toda a torcida do Flamengo ia achar que era Vitória. E eu ia lá e batia na Vitória também. E ela ficava assim, eu nem fiz nada. Sabe o que eu falava pra minha filha? Você é muito cínica. Eu viro as costas e você ri dele. E eu lembro que o meu pastor falava assim, Flávio, não faz isso com a Vitória, não, ela é tão boazinha. Você não conhece. Ela é cínica. Eu falava isso à minha filha. Até que um dia eu estava lavando vasilha, e do mesmo jeito que eu fui ignorante espiritualmente com os meus filhos, tem muita tia de departamento infantil que é. O seu filho derruba um copo d'água, você vai lá e grita com ele e fala, vai limpar, não sou sua empregada não. E quando vai o filho de uma irmãzinha, não tem problema não, eu limpo. Por que a gente é mais agradável com os filhos dos outros que com os nossos? Aí às vezes o filho vai lá, que linda, minha mãe tirando foto, sorrindo para as crianças. Sabe em casa como é que é? Eu tive uma criança que perguntou se podia morar na igreja. Porque lá o papai é tão bonzinho. E aí eu tava lavando vasilha, a Vitória fazendo dever do meu lado, na mesa. E eu tinha brigado com o Vitor, não me lembro por quê, porque era muito comum, gente. O Vitor aprontava demais. O Vitor uma vez colocou 6 bolos de chocolate dentro do aquário, porque o peixe estava com fome. O Vitor colocou um pedaço de pano no coelho, jogou o coelho pra cima e disse, coelho voador. Era nesse nível. Uma vez ele fez uma corrente, porque a médica falou assim, compra um bichinho, um animalzinho de estimação pra ele, que vai acalmar ele. Tudo que a médica mandava fazer, eu fazia.
compra. Aí eu comprei uma caixa de clips. E ele fez uma coleira de clips. Não me pergunte em que momento que ele fez isso, porque eu não vi. Fomos passear, voltamos. Quando voltamos, cadê? Teobaldo, o nome do coelho. Cadê o Teobaldo? Pega o Teobaldo. Quando ele pegou o Teobaldo com os dois olhos pra fora. Igual de desenho animado. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Com os dois desenhos pra fora. Aí ele falou assim, mãe, eu acho que o Teobaldo tá passando mal. Quando eu olhei o Teobaldo com os dois pra fora, eu falei, ai meu Deus, olha, o coelho tá morrendo, o coelho tá morrendo. Toma, joguei meu marido, toma, salva o coelho. Quando a gente olhou, ele fez uma corrente de clipes com o coelho. Aí o coelho tentou pegar a corrente. E aí ficou com a boca aberta. Com a corrente aqui. Automaticamente não conseguiu respirar. O que aconteceu com os olhos dele? E aí o Vitor, quando eu sentei com ele em casa, eu falei com ele assim, meu filho, presta atenção, o diabo ele não é amigo de ninguém. Eu sentei ele na minha frente, eu lembro que ele estava no sofá e eu no banquinho. E eu falei pra ele assim, presta atenção. Primeiro eu fiz a oração em casa, né? E falei com ele assim, o diabo não é amigo de ninguém. Ele, eu sei, mas só que ele falava, eu sei, eu tava de frente pra ele, em vez dele olhar no meu olho, ele olhava pra cá. Como se tivesse alguém aqui atrás de mim. Aí o meu filho, presta atenção, o diabo não é amigo de ninguém, o Jesus é nosso amigo. Ele, eu sei, mãe, eu olhava pra cá. E na hora o Senhor me deu uma sabedoria que eu falei pra ele assim, escuta aqui, se ele estiver dizendo pra você que eu tô mentindo, eu estou te ensinando o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que nós temos que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hálito no meu pescoço. Aí eu virei para trás e falei assim, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. O dia que ele estava sentado, ali, mãe. Ali, mãe. Ali, mãe. Eu comecei a orar na minha casa e ele começou a ver o demônio correr dentro da minha casa. E eu expulsando. Teve uma hora que eu abri a porta e falei, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Quando eu falei assim, ele saiu. Mãe, ele saiu da nossa casa. Uma criança de 7 anos vibrando porque ele viu o demônio saindo da minha casa. Falei, vai sair e não vai voltar. Nós vamos agora orar por todas as portas. E comecei a entrar numa batalha espiritual dentro da minha casa. E quando eu fui procurar o meu marido para contar, o Vitor não dormia no quarto dele. Quantas vezes eu dormi com o Vitor chorando no quarto? E meu marido falava assim, ô Flávio, deixa ele vir dormir comigo. Não, ele vai dormir lá, porque ele quer atrapalhar o nosso casamento. O Vitor corre na igreja para atrapalhar o meu ministério. E é isso que eu estou dizendo para vocês, o egoísmo. Eu tenho vida espiritual. Eu posso ser usado. Criança, não. E eu trabalhava muito tempo no Ministério Infantil. E aí eu convidei Jesus para morar na minha casa. E como eles eram muito pequenos, eu tratei Jesus como se fosse o morador da casa. Eu arrumava a mesa de comida, para a gente almoçar, jantar. Eu colocava um prato a mais. Ali era o lugar de Jesus. A gente ia para o carro para ir para a igreja, eu levava uma almofadinha embaixo do braço. Para que essa almofada? Para Jesus sentar. Eu entrava no carro, colocava a almofada no meio. E entrava, vamos para a igreja, entra Vitor, entra Vitória, entra Jesus, seja bem-vindo. E colocava a almofada de Jesus ali no lugar, no meio. E eu lembro que quando a Vitória chegava para o meio assim, o Vitor ficava assim, ô mãe, a Vitória está sentando no lugar de Jesus. A Vitória, senta no seu lugar, deixa Jesus quieto, Vitória. Eu coloquei Jesus para ser realmente o morador da minha casa. E foi a melhor atitude que eu fiz na minha vida. Porque verdadeiramente, até o ambiente da minha casa mudou. Às vezes a gente convive dentro da nossa casa e a gente percebe as paredes sujas, mas não é uma sujeira de rabisco de criança, é uma sujeira espiritual. E a minha casa tinha isso. Sabe aquela casa que você limpa, faxina, e você não vê beleza na casa, você não vê limpeza na casa? A minha casa era assim. Eu podia comprar os móveis mais bonitos, mas não ficava bonito na minha casa. Não era porque a casa era velha, não estou falando disso. Estou falando da camada espiritual do lar. E aí nós temos que cantar todos os dias na nossa casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E trazer a nossa casa como um altar de adoração, como um pedacinho do céu. Mas isso o anjo não faz por nós. Somente nós que temos que tomar essa atitude para ser feito. Amém, meus irmãos. Forte, hein? Viram? Meus irmãos, só Deus, né? Temos que estar ligados com os nossos filhos, né? Temos que estar ligados com as crianças. Isso é muito sério o que ela falou. E quando ela batia nele, né? Como ela falou, e o mal, no caso, ficava rindo dele. E ela achando que era a filha que estava rindo, batia na filha. Quer dizer, né? Errava tanto com ele, com o filho, quanto com a filha também, né, irmãos? Por isso que temos que estar atentos aí às nossas crianças, nossos filhos. Eu lembro que uma vez aqui em casa, meu filho estava brincando, rodando, né, em volta da bicicleta dele, como se tivesse com alguma criança brincando. Eu falei assim, que é isso? Aí ele, né, falou comigo, eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. E eu lembro que ele falou assim, mãe, é fofinho, fofinho. Eu falei assim, não, filho, não é fofinho não, quer dizer, se mostrou para ele de um jeito bonito. Isso pode acontecer também, né? Do mal, ainda mais quando o mal já sabe que a criança já está ligada. Pode se parecer aí, né, se mostrar de um jeito, de uma aparência fofa, bonitinha, mas na verdade é o mal se mostrando. Eu lembro e eu repreendi e aquilo sumiu. Eu lembro que uma vez também, né, aqui em casa, eu estava com ele assim, e daqui a pouco ele veio falando que estava fazendo assim, né, tipo assim, né, assustando ele, falando que ia pegar
Eu falei assim, ele, mãe, lá. Eu tava na cozinha, ele tava na sala. Não, perdão, eu tava na cozinha, ele tava comigo, se eu não me engano, na cozinha, ele ia indo pra sala e tem um corredor. Aí ele falou que estava fazendo isso para querer assustar ele. Eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu falei, sumiu? Ele falou, sumiu. Aí uma vez eu também na sala com ele, né? E ele falou assim, mãe, lá. Eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu falei assim, sumiu? Ele falou assim, sumiu. Então, irmãos, né? Essas coisas são muito sérias. Eu falo para ele, ó, tem que repreender. Você não pode ter medo não, né? Quando for assim, repreende. E cada vez mais ele está entendido, né, com as coisas. Temos que ensinar nossas crianças, nossos filhos, irmãos. O mal é real. Eu sei que tem gente que não acredita, mas é mais real do que possamos imaginar. O mundo espiritual é muito real e tem atacado muitas crianças aí, né? Temos que estar atentos. Viu ela falando, né, que ele ficava assim brincando com esse amigo imaginário, que era o mal, né? E às vezes crianças ficam. E ele ficou agitado também, né? Ela falando que ele fez várias coisas, né? E assim, às vezes tem criança que é agitada e você acha que, tá teimoso e tal, e tal. Não, às vezes é o mal mesmo ali por trás, induzindo. Por isso que é bom estar conversando, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável pela criança, é bom estar conversando com a criança, né? Saber o que está acontecendo com ela, quais são as emoções, né? O porquê de certas atitudes. Isso é muito importante. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou para mim também que teve esse caso, que era uma vizinha que tinha uma filha e ela brigava com a filha e a filha falava assim, mãe, tá rindo de mim, né? Ela tem sapatinho vermelho, parece que tem vestido vermelho e sapatinho vermelho. Quer dizer, era outra situação também que o mal estava ali se mostrando e estava ali induzindo. A mãe está brigando com a filha, está batendo na filha, só que na verdade quem estava induzindo era o mal, não era a própria criança. Né? Que tem crianças que são desobedientes, né? Tem aquela coisa, né? Temos que repreender sim, mas tem casos que crianças são induzidas pelo mal. Então temos que estar muito atento, que nem o caso, né? Temos que estar prestando atenção nas crianças. Que nem o caso que eu falei para os irmãos, né? Que eu cheguei para uma criança e perguntei por que ela tá tão assim, ser tão assim, aquele jeito assim, meio agressivo, aquele jeito assim, meio fechado. E a criança foi e falou que é por causa da mãe, olha só. E eu me segurei na hora, eu virei o rosto. Eu lembro que eu virei o rosto na hora, né? Não tem muito tempo que isso aconteceu. Comentei, se eu não me engano, foi na live aí. E eu lembro que eu virei o rosto pra não chorar, que eu me segurei ali pra não chorar, né? Pra ele não ver. Que eu não me ver chorando, né? Com o que ele contou pra mim. E eu falei pra ele que ele não precisava ser assim, que ele está orando, né? Pela mãe dele, para ele orar também. E a criança deve ter uns 6 anos, 7 anos. Acho que nem 7 anos, deve ter uns 6 anos, né? Aquela criança. E eu falei para que viesse orar, eu ia estar orando, e que não precisava ser assim, né? Ele ser assim, né? Era um menino, é um menino, né? Não precisa ele ser assim por causa da mãe. Aí quando eu falei isso com ele melhorou o jeito dele, né? Deu aquela apaziguada, parece que é como se fosse uma coisa presa, né? Ele soltou aquilo e ele melhorou no mesmo momento, quando ele se abriu comigo. Uma criança. Agora os irmãos, né? Vê como que é sério isso. Temos que estar atentos, irmãos. Fiquem ligados. O mundo espiritual é muito real mesmo, tá? Bom, você que assistiu esse vídeo, você gostou? Foi de proveito para você? Então, deixa aquele like abençoado, tá? Aquele like da bênção. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, você que não é inscrito. E ative também o sininho de notificação, tá? Que ajuda muito. O YouTube está divulgando aí para vocês toda vez que eu posto vídeo novo, ok? Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na